tivesse dado errado, tinha me endividado até o talo, entendeu? Então, assim, ali eu costumo dizer, que é um termo do poker, né? Ali eu dei all-in. Eu não dei nem all-in, eu dei o que eu não tinha. Eu peguei emprestado para dar o all-in. Com juros de 12% ao mês. Então, é muito risco? É bastante risco, mas na boa, cara. A gente estava conversando aqui antes de começar, eu morava no bairro Jabur, que fica ali entre a favela do Sapo, o Marco 7, o Rebu e a Selva de Pedra. No meio dessas 4 favelas. Disputada pelo tráfico e a milícia. Até hoje. Cara, o que eu tinha a perder? Na realidade, não fazer nada era pior para mim. A minha realidade era tão ruim já. Porque esse é o problema. As pessoas têm medo de tomar risco quando estão na lama, cara. Quando o maior risco é ela dar certo. Agora, também vamos ser justos. Eu já dominava vendas de uma maneira bem forte. Então, era muito risco, mas eu já dominava vendas. Então, eu abri uma escola de inglês e meti mais de 1.000 alunos no primeiro ano. Cara, a gente arrebentou. Você foi professor de inglês, que eu sei, né? Pô, uma escola com 1.000 alunos é uma escola boa. Sim, porra. E a gente meteu 1.000 alunos no primeiro ano, na primeira escola. Depois a gente meteu 1.500 alunos na segunda escola, que foi aqui em São Paulo. Cara, a gente bombou. A gente faturava $500 mil por mês na segunda escola, com mais de 50% de margem de lucro. Então era $3 milhões de lucro em uma escola, só a escola de São Paulo. Então, assim, eu comecei a ganhar dinheiro muito rápido. O meu negócio bombou rápido. Porém, vamos entender, quando eu abri, o risco foi alto. Foi um all-in. Foi all-in. Então, eu dei all-in, cara, umas 3 ou 4 vezes na minha vida, lá no início. Porque você dá um all-in, assim, para você subir de patamar. Agora, com franqueza, depois eu nunca mais dei all-in. Porque, primeiro, quando eu comprei o clube de futebol nos Estados Unidos, eu fiz um cheque de $80 milhões para poder entrar na liga. E depois eu tinha mais $40 milhões de fluxo para poder botar o clube para funcionar, contratar jogador, etc. Contratamos o Kaká na época e tal. Então foram $120 milhões ali, ó, de investimento inicial. Caraca, muito dinheiro, $120 milhões hoje seria como R$700 milhões. Muita grana. É muita grana, sim. Mas aquilo não era nem, sei lá, 20%, 15% do meu patrimônio. Então já não era all-in. Entendi, sim. É outra relação. Entendeu? É outra relação. Então hoje, quando você pergunta, você assume risco hoje? Cara, muito pouco. Porque eu vou na boa. Eu vou naquilo que eu domino, naquilo que eu sei fazer, naquilo que eu tenho audiência, naquilo que eu conheço, do mercado que eu conheço, de uma expertise de vendas que eu já domino. Porque quem domina vendas domina a receita. Então tu abre um negócio, você começa a vender, você domina a receita. Quem não domina vendas, tá refém. Então, vendas é a ferramenta que gera a receita para qualquer empresa. E o que faz uma empresa quebrar? É falta de fluxo de caixa. E por que ela não tem fluxo de caixa? Porque não vende. Então, assim, a empresa de comunicação que mais cresce não é necessariamente a que produz o melhor conteúdo, é o que vende melhor. É verdade. Às vezes tem um cara que vende melhor, que não é tão bom quanto o outro, que é muito bom, mas não vende. Entendeu? Parece cruel isso, mas, cara, é a regra do jogo. Hoje a regra do jogo do mercado é quem vende traz dinheiro para dentro do caixa. E eu era esse cara que sabia vender. Eu não sabia nem falar inglês quando eu abri a WhatsApp. Fui aprender a falar inglês 10 anos depois. Mas aí também já aprendeu, já comprou clube, já vendeu Sim, já clube, aprendi, moro fora um tempão e tal, mas o ponto é que quando eu botei aquele negócio de pé... O que tu era bom de fazer era vender. Era venda. Então eu contratava um cara para cuidar da parte acadêmica. Você entendeu? Mas eu era bom de venda. É como se eu tivesse um podcast, contratei o host e eu só ficava vendendo patrocínio. Como se fosse isso. Entendi. Fazendo uma análise aqui.
Então, assim, o cara que é bom de vendas, ele vai garantir receita para o negócio dele. O cara que é bom de vendas, ele pode... Bom, usando o exemplo que você deu aí, você era bom de venda, não sabia, não fazia, sei lá, não falava inglês, mas sabia, contratou os caras lá para fazer aquilo ali acontecer, e o que você era bom mesmo era fazer as pessoas acreditar que aquele produto ali, elas precisavam daquele produto ali, né? E isso é uma habilidade que com certeza faz a diferença na tua vida até hoje. Faz. Ser bom de venda. Sim, né? sim. Você diria que todo mundo tinha que ser bom de vendas? Na minha opinião, todo mundo que deseja crescer, ganhar mais dinheiro e evoluir, não vai fazer isso se não for bom de vendas. Vendas, ela é condição para quem quer chegar mais longe. Aí alguém pode dizer, cara, eu não sou bom de vendas e ganho muito dinheiro. Ganharia 10 vezes mais se fosse bom de vendas. Tá aí, a minha próxima parada é que eu vou estudar essa porra. Vou aprender a ser um bom vendedor. Tem que ser bom de vendas. Ou ser sócio de um cara bom de vendas. Também tem isso. Porque geralmente uma sociedade ela é formada por um cara que é bom numa área, um outro cara que é bom em outra área, e as áreas se complementam. Uhum. São esses dois caminhos, né, que você pode. Ou tu vai ser bom de vendas, ou vai estar associado a alguém que é bom de vendas. O que não pode é ninguém ser bom de vendas. Aí você vai ter dificuldade. Faz todo sentido. Especial, se a gente for trazer tudo isso que a gente está falando para o que eu faço aqui na internet, isso é totalmente verdade, faz todo sentido. E tá aí, eu preciso... Uma das coisas que eu estava te falando que a gente precisa melhorar aqui é aprender a monetizar melhor a nossa própria base com as nossas próprias coisas, sabe? E isso foi a gente já pensou aqui quais são as ferramentas que a gente pode usar e tal, mas eu tô no meio de um monte de artista. Sabe qual é? Perfeito. Alguém precisa ser bom de vendas aí. Então... Exatamente. É porque o teu trabalho tem um componente artístico. E eu entendo isso muito bem, porque de alguma forma, em alguma medida, quem produz conteúdos tem um componente de criação, é um componente artístico. Mas o artista incompreendido é sempre aquele artista que não sabe vender. Não é? Ele vai ter a arte dele, talvez não tão valorizada como ele gostaria. Às vezes você vai pegar um cara que a arte dele não é nem tão boa, é meio meia boca, mas o cara é marqueteiro pra caramba, o cara sabe se vender, aí ele vai atingir resultados maiores, né? É assim que funciona. Desde que o mundo é mundo, cara. O Picasso era muito criticado por muitos artistas, entendeu? Mas ele sabia se colocar. E por aí vai, né? No mundo é sempre assim. Entendi. Bom, já sabemos aqui o próximo caminho, levando em consideração que as paradas que o Flávio fala, em geral, se provam verdade. Então aí eu já preciso aprender a dominar vendas. Tô bem profeta aqui pra você, então, hein, Cara, cara? profeta não é profeta, cara. Porque assim, eu fui entendendo que é muito importante pra mim. Por um tempo, cara, eu delegava essas funções aí pra outras pessoas. Então a galera ia fazendo negócio e criando novas coisas, não sei o quê, com a estrutura que a gente tem, e fazendo as coisas andarem, e eu vi as coisas sendo criadas e falava, legal. E aí, hoje, eu tenho várias dessas paradas que eu falo assim, porra, isso daqui se distanciou um pouco do que a gente deveria estar fazendo, tá? Talvez a gente esteja tentando abraçar o mundo sem a capacidade de abraçar o mundo. Então, talvez uma das decisões mais difíceis que eu tive que tomar aí nos últimos meses foi... uma reorganização geral do que a gente está fazendo aqui. Eu estou falando de iniciativas. Muito comum, Igor. Eu tenho na minha rede de empresários mentorados hoje mais de 7.000 empresários. São clientes nossos. E a gente é cara do agro, é cara de tecnologia, de educação, da indústria, de produção de conteúdos, várias pessoas. Então isso é muito comum, muito comum. O cara, de vez em quando, de tempos em tempos, ele tem que parar e se reorganizar, olhar para o mercado. O mercado mudou muito. Muita gente se iludiu que a pandemia era o novo normal.
O que aconteceu na pandemia nunca foi o novo normal. Aquilo ali foi uma parada muito anormal que aconteceu por um tempo, onde tinha todo mundo preso dentro de casa e ficava ouvindo o nosso podcast, assistindo a minha live, assistindo e comprando curso. Aquilo ali, cara, aquilo ali foi um período que a gente não deve nem levar em consideração. Cara, fazia live com 150 mil pessoas. Hoje, para botar 10 mil pessoas é um sufoco. É verdade. Então, por quê? Agora é o normal. Naquela época que estava anormal. E muita gente ganhou muito dinheiro, muito fácil naquela época, porque o patrocinador batia na porta. Porque o cara precisava fazer uma live para o artista, o político precisava falar. Então, o dinheiro batia na tua porta. Então, quando o dinheiro bate na nossa porta e a gente ganha X, se a gente tivesse um processo de venda, a gente estaria ganhando 10x. E quando a maré desce e o dinheiro para de bater na nossa porta, aí ele não entra mais. E aí só quem tem um processo de venda que consegue ir até o mercado e prospectar o dinheiro que continua lá no mercado. Ele só não está fácil. Ele só não está batendo na nossa porta. Mas ele existe. Ele existe. Tanto existe que tem gente faturando. Sim. Tem emissora faturando, tem gente fechando patrocínio.